você ligado na Globo, aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro. Nós vamos acompanhar Botafogo e Corinthians. O Botafogo tentando chegar ao grupo dos 4 que vão para a Libertadores. O Corinthians com Libertadores garantida, é o atual campeão das Américas e também campeão brasileiro. E quer terminar o campeonato numa posição tranquila, quer rapidamente atingir uma tranquilidade. Os torcedores presentes, dos mais ilustres e fiéis torcedores do Botafogo, de todas as idades, vindo aqui para dar uma força para o jogo Botafogo e Corinthians, que a gente vai acompanhar a partir de agora. O Marcelo Correia acompanha o Botafogo, que tem uma grande novidade para o torcedor, né, Marcelo? É isso, Kleber. Sidorf está de volta ao time do Botafogo depois de 2 partidas fora por causa de uma contratura muscular na coxa esquerda. E a presença do Sidorf, claro, aumenta ainda mais a esperança do torcedor do Botafogo. E o Corinthians com desfalques e também com retornos. Boa tarde, Bruno Lourenço. Boa tarde, Kleber Machado. O retorno é de Paulo Guerreiro e o Corinthians busca mais 3 vitórias para chegar nessa tranquilidade que você falou, longe, sem chance de rebaixamento. Para não ficar com nenhuma ameaça e pensar no campeonato mundial. O Botafogo hoje, você está vendo muito dourado aqui no estádio. O Botafogo vai jogar com uma camisa dourada, uma camisa 9, vai homenagear. Eu falei em torcedores fiéis, esses nomes que você está vendo, Marcelo Lima, enfim, serão 11 torcedores que o Botafogo escolheu. Os mais assíduos aos jogos do Botafogo serão homenageados hoje pelo time de uniforme novo. A 26ª rodada do campeonato começou ontem, o Corinthians se prepara para vir para o campo. A gente vai dar uma conferida nos jogos de ontem, com lances, com gols, para você ficar por dentro desta 26ª rodada. O Santos enfrentou a Portuguesa e o Santos foi surpreendido pela Portuguesa, teve chance até com o André depois da jogada do Vitor Andrade. A Portuguesa foi melhor no jogo, Bruno Mineiro fez 2 gols, mais 2 gols. O Rodriguinho nesse lance, não, esse lance é o gol do Bruno Ribeiro, mas o começo do lance teve um impedimento, né, Arnaldo? Teve impedimento. Um impedimento que o árbitro não deu, aí o gol do Léo. Não, esse é o gol do Bruno, né? Esse é o gol do Bruno Ribeiro, esse é o gol do Bruno Mineiro. Aquele impedimento, o juiz marcou o impedimento. Agora sim o gol do Léo, o time da Portuguesa fez 2-0, ou seja, aquele gol foi anulado porque havia um impedimento. Depois nós tivemos o gol do Bruno, o gol do Léo e o terceiro gol marcado pelo Bruno. Esta é a ordem cronológica dos fatos. E o time do Santos ainda sofreu mais. Esse foi também um gol anulado. Esse é o gol do Bruno. E depois nós tivemos o gol do André. E o time da Portuguesa venceu o jogo por 3-1. Figueirense e Palmeiras. Marcos Assunção mais uma vez foi o nome. Ele bateu a falta, o Thiago Heleno fez o gol. A bola passou entre as pernas do Wilson. O goleiro do Figueirense teve uma tarde difícil. Nessa bola aí ele saiu do gol, chegou atrasado. O Henrique fez 2-0 em mais um passe do Assunção. O Bruno apareceu em alguns bons momentos. O time do Figueirense tentou algumas jogadas, essa passou perto e o Marcos Assunção fez esse gol. Por que o juiz anulou o gol, hein, Arnaldo? Porque o jogador do Palmeiras estava em posição de impedimento e obstruía a visão do goleiro. Portanto, foi bem anulado. O Valdívia ficava pulando ali na frente do goleiro, olha lá, ó. Você vê que ele sai um pouquinho, mas ele está o tempo todo pulando. O Wilson tinha reclamado e o juiz deu o impedimento do Valdívia. O Aloísio fez o gol para a equipe do Figueirense, ainda tomou uma bola na trave, o time do Palmeiras, perdendo por 2-0. O Figueirense foi ao ataque, tentou pressionar, dar susto no time do Palmeiras. Na segunda etapa é que conseguiu o gol. O Bruno pegou bem o chute do Caio, mas o gol foi marcado pelo Aloísio, o artilheiro da equipe do Figueirense. O Figueirense diminuiu, ficou 2-1. O jogo tenso, mas o Palmeiras conseguiu nesta jogada do Marcos. O Wilson tirou, mas não tirou pra valer. E o Marcos Assunção fez um gol, participou de 2, foi o grande nome do jogo, Marcos Assunção, e o Palmeiras ganhou o jogo, pula para 23 pontos, ainda está na zona do rebaixamento, mas fica um pouco mais sossegado. Leandro Eusébio fez o primeiro gol do jogo entre Fluminense e Náutico em Volta Redonda. Na bola disputada pelo Fred no alto, depois o gol marcado pelo Fred, belo gol do Fred pegando de primeira. O Kim diminuiu para a equipe do Náutico. E no final do jogo teve um lance envolvendo Kim e Gum. Uma bola chutada que o goleiro Diego Cavalieri pegou e quando ela ficou viva para o rebote, aconteceu o que, Arnaldo César Coelho? Olha só um pênalti. O Kim foi empurrado claramente, caiu dentro do gol. Veja na repetição, pênalti claro, não marcado pelo árbitro.
do Gum em cima do Kim. O Pablo Alves não marcou. Os dois times já estão em campo. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. A bola vai rolar para Botafogo e Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Nós estamos de volta aqui no Engenhão, Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians. Hora da gente conferir as escalações dos dois times. O time do Botafogo ocupa a 6ª posição no campeonato e está assim escalado para este jogo. Goleiro Jefferson, número 1. Na defesa, 2 Lucas, 4 Fábio Ferreira, 21 Dória, 6 Márcio Azevedo. No meio, 27 Gabriel, 5 Jadson, 10 Sidorf, 17 Andrezinho. No ataque, 11 Felipe Gabriel, 9 Elkerson, o time de Oswaldo de Oliveira. O time do Corinthians começa a rodada na 9ª posição do campeonato e com esta escalação feita pelo técnico Tite, definida pelo técnico Tite. Confira aí o time do Corinthians. Cássio no gol, número 12, 21 Edenilson, 4 Wallace, 13 Paulo André e o Alessandro, número 2, hoje vai pela lateral esquerda, 5 Ralf, 8 Paulinho, 10 Douglas no meio, 31 Romarinho, 9 Guerreiro, 7 Martínez no ataque do time do técnico Tite. A arbitragem do jogo vai ter como árbitro central o Sandro Ritt, que apitava por Brasília e agora apita pelo estado de Pernambuco. Os auxiliares dele são Christian Passos Sorense e Clóvis Amaral, com o Renato Cardoso Conceição, o Flávio Henrique Teixeira como os árbitros que ficam atrás dos gols. O Christian é de Goiás, o Clóvis é de Pernambuco e os dois árbitros que ficam atrás dos gols são de Minas Gerais. Quase tudo pronto. O time do Corinthians então tem como maior novidade a presença do Alessandro hoje de lateral esquerdo. O Fábio Santos está suspenso e ele vai atuar pela esquerda. E nós temos o Botafogo com o Sidorf de volta e o Botafogo com camisa nova de camisa dourada. Caio Ribeiro está esperando um bom jogo, o Botafogo brigando para chegar à zona da Libertadores e o Corinthians com esse discurso aí de que quer sossego no final do campeonato, não quer passar sufoco. E é isso mesmo. Boa tarde, Kleber. O Botafogo, principalmente com a volta do Sidorf, ganha muita qualidade no setor de criação. E o Corinthians, mesmo com ausências importantes, como a do Emerson Sheik, do Danilo e do próprio Chicão, é um time de um elenco muito forte e que está sem foco no brasileiro. Por isso não está mais acima da tabela, porque bola tem de sobra. Praticamente tudo pronto então para o início do jogo aqui no estádio do Engenhão. O time do Corinthians vai dar a saída. Botafogo e Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós teremos ao mesmo tempo deste jogo entre Botafogo e Corinthians, o São Paulo enfrentando o Cruzeiro, Ponte, Vasco, Atlético Goianiense e Flamengo. São jogos que serão destaque no show do intervalo. O São Paulo que apresentou hoje Paulo Henrique Ganso. Nós também vamos mostrar para você a apresentação de Paulo Henrique Ganso ao São Paulo daqui a pouquinho no show do intervalo. Vai começar a partida aqui no estádio do Engenhão. A saída pertence à equipe do Corinthians. O Corinthians hoje todo de branco. O Botafogo de camisa nova, uma camisa dourada com calção preto, meia preta. Oswaldo de Oliveira, técnico da equipe do Botafogo, que passou com brilho pelo Corinthians. Tite, o técnico campeão brasileiro do ano passado, campeão da Libertadores deste ano. São os personagens do jogo. Sandro Meira Ritt vai autorizar o início da partida. A bola vai rolar. Tá em jogo para você ligado na Globo. O clássico Botafogo e Corinthians. Primeira disputa de bola no meio-campo. Tentativa do Corinthians com o Danilinho pelo lado esquerdo. Da defesa do Botafogo. Do Romarinho na defesa do Botafogo. E a bola vai para fora. Romarinho tentou a jogada, o time do Botafogo desarmou com o Márcio Azevedo, a primeira participação do Sidorf, o corte do Edenilson. Romarinho. Aí o Paulinho, de novo com o Edenilson, voltando a atuar numa posição que ele começou a Libertadores e era muito eficiente nessa posição. Boa bola para o Guerreiro, passe do Martínez, chegou para fazer a cobertura, Dora, cabeçada perigosa, pegou, largou e foi buscar o Jefferson. Cabeçada firme e forte do Martínez e a defesa do Jefferson.
Vai dominando o time do Botafogo com o Andrezinho. Ele faz o lançamento buscando o Elkerson no campo de ataque. Sai para a marcação o Paulo André. Essa vai ficar de graça para a defesa do Corinthians. O Wallace com o Paulo André. Só que o Corinthians resolveu sair no toque. Foi apertado pelo time do Botafogo. O Andrezinho jogou a bola para fora. O arremesso lateral é para a equipe do Corinthians. Andrezinho, que é ao lado do Elkerson, artilheiro do Botafogo no campeonato. Os dois marcaram 8 gols cada um. Essa com o goleiro Jefferson, que faz lançamento buscando o campo de ataque. Felipe Gabriel e o Wallace brigaram no alto. Romarinho chegou e roubou o Márcio Azevedo. Sidorf trabalha. Felipe Gabriel tentou o chapéu no Romarinho. Ia conseguir, mas o Romarinho protegeu, ganhou o lance, depois perdeu, fez a falta. O Botafogo faz a bola correr. Domina Elkerson pela esquerda, entrou na área com perigo. Na hora de bater, estava apertado por 2. O Wallace e Paulo André. O Paulo André foi o último a bater na bola. Boa arrancada. O Wallace ele até conseguiu. Os dois chegaram travando. O Wallace e depois o Paulo André. A marcação dos dois zagueiros em cima do atacante Elkerson do time do Botafogo. O escanteio que o Andrezinho já cobrou. Curtinha a bola para o Márcio Azevedo. Cruzamento para a área. Vai pegar o rebote no meio-campo do time do Botafogo. O Gabriel. Cruzamento do Lucas. Essa vai ficar fácil para o goleiro Cássio. Esse é o 100º jogo na história de Botafogo e Corinthians. A cabeçada do Elkerson, ele estava todo desequilibrado. Desde 1929 que esses times se enfrentam. Hoje o jogo de número 100 deste confronto. Aqui no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. Lucas. Fez a movimentação com o Felipe Gabriel, que jogava lá na direita. Vai sobrar a bola para o time do Botafogo. A primeira jogada que levanta o torcedor do Botafogo. Deve ter feito o torcedor do Corinthians daquela... Pelo menos um olho ele fechou para ver o que o juiz ia marcar. Na disputa do Elkerson, ele ficou no chão. O Sandro Ritt mandou seguir o jogo. Volta para o campo de ataque o time do Botafogo. Sidorf e Andrezinho. Sidorf recolheu, espera a movimentação. Tocou de novo no André. Vai fazer o passe lá na direita. Boa subida do Lucas. Chegou, tirou do Martínez. Bateu pro gol. Cássio cai e pega. Já tem um primeiro lance para se discutir no Engenhão. É esse aí, seu Arnaldo. Eu acho que ele primeiro se empurra e depois é empurrado. Ele empurra aí e depois ele é empurrado aí. Portanto, é um lance confuso. Ele primeiro fez falta, aí ele vai fazer falta. Ele tira o zagueiro da jogada. Você acha que ele faz falta no Paulo André e recebe a falta do Wallace? Ele para tomar a frente do Paulo... Para ele tomar a frente do Paulo André, antes disso, o Paulo André e depois o Paulo André segura. Vamos ver depois com calma, porque ele para tomar a frente do Paulo André, ele empurrou, depois ele foi empurrado. Foi seguro, veio o cruzamento do Márcio Azevedo. Mais uma reclamação. Agora na jogada do Felipe Gabriel. Voltou o time do Botafogo. Gabriel fez o passe, a chance do Sidorf. Gol! Sidorf do Botafogo. Na volta ao time, depois de 2 rodadas fora, aproveitou a avançada pela esquerda, o cruzamento. Ele chega e dá um tapa na bola, aquele tapa de quem sabe onde está e sabe o que quer da jogada. Um toque firme, sutil, depois do cruzamento do Gabriel, Sidorf manda pro fundo do gol. Abre o placar o Botafogo, Sidorf, 1 para o Botafogo, 0 para o Corinthians. O 5º gol do Sidorf no campeonato. Tem muita consciência, sabe jogar um pouquinho, né, Caio? Joga muita bola.
É experiente, tem 37 anos, mais fôlego de um menino, se apresenta, entra na área e o sistema defensivo do Corinthians começou um pouquinho desligado. São só 5 minutos, mas é a terceira chance que o Botafogo chega ali com perigo. A torcida do Botafogo, num começo firme, de bom ritmo da equipe da casa, fez o gol. Se você olha ali em cima do vídeo, há um cãozinho passeando pelo campo. Cãozinho? Você achou ele grandão? Não. Enorme cachorro, da polícia militar ele. É um pastor alemão. Aqui eles ficam à vontade, afinal a mascote do Botafogo é o Biriba, o cachorrinho do ex-presidente do Botafogo, Carlito Rocha. Isso lá nos anos 50, né? Talvez antes até, lá na história do Botafogo, era o mascote, tem histórias espetaculares. E o cachorro agora foi devidamente dominado pela polícia. Acho que é pode ser o cachorro da própria polícia militar que deu escapado. É um pastor alemão. Ele é ensinado, você viu que não entrou no campo. Bem educado, o cachorro não invadiu o campo. Bom, cachorro preso, o Corinthians vai para o campo de ataque e tem uma falta para cobrar com o Douglas. É de longe, ele só joga lá para dentro da área. Buscando o lance aéreo, Martínez tentou botar dentro da pequena área, Jefferson no rebote! Gol! Guerreiro do Corinthians! O primeiro toque de cabeça foi do Fábio Ferreira. Aí a tentativa do Corinthians fazer o gol com o Paulinho. No rebote de Jefferson, que fez uma bela defesa. Ela não ganhou distância e o Guerreiro estava livre, solto na pequena área e cabeceou pro fundo do gol. Guerreiro abre o placar, faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, se eu não estiver enganado. Não lembro de outro do Guerreiro. Empata o jogo. Foi rápido o Corinthians no empate, né? E o jogo começa muito bom, né? Muito movimentado, os dois times jogando em velocidade e atacando, né? Sem querer poupar nada nesse início de partida. Começa tudo de novo. Jogo muito movimentado nesse início. Torcida do Corinthians tá na arquibancada atrás do gol do Cássio. Comemora o gol, a do Botafogo não desanima e começa realmente muito bem o jogo, com bons lances. Com 2 gols, com as torcidas empolgadas. O Wallace faz o corte, Romarinho vem ajudar, o Andrezinho aperta. O Felipe Gabriel recupera para o time do Botafogo. Márcio Azevedo. Romarinho estava ligado ali para fazer o corte. Volta a bola para o Sidorf. Ele abriu o placar para o time do Botafogo. O peruano Guerreiro acabou de empatar para a equipe do Corinthians e são só 9 minutos e meio. Insiste o Botafogo, tenta a jogada Jadson. Firme na marcação o Martínez, entrando no espírito corintiano, voltou para marcar, tomou a bola, toca no Guerreiro para puxar o contra-ataque. Aí o Corinthians resolveu partir do campo de defesa, não tinha muito jeito de contra-ataque, tanto é que o Guerreiro estava bem recuado, então o Corinthians vai tocando bola. Wallace para o Alessandro. Paulo André. Faz o lançamento, buscando o Guerreiro. Ele conseguiu um toque na bola. Vai para o domínio, encara a marcação do Fábio Ferreira. Ainda não conseguiu ser titular, ainda não caiu definitivamente nas graças da torcida do Guerreiro, que é um jogador lutador, sabe fazer gol. Estava bem colocado ali na hora do empate. E foi contratado para substituir o Liedson. Esse é um homem de área, um centroavante, o camisa 9. Com uma sequência de jogos e esse gol, talvez aumentando um pouquinho a confiança, ele possa render mais. Que é o que o torcedor corintiano espera. O Romarinho trabalha com o Douglas. Vem o Paulinho. Leva para a direita onde está o Edenilson. Bola para o Edenilson.
Tentou o giro, conseguiu escapar do Jadson. Boa jogada do Edenilson, voltou no Douglas. Arrumou pro Romarinho a posição legal. Ele bateu pro gol, o goleiro pegou no rebote, pênalti. No rebote, o juiz vai dar penalidade máxima para a equipe do Corinthians. E você vê que ele não está reclamando, o Jefferson, de ninguém. Porque a posição do Romarinho é ótima, é perfeita. Olha o chute, a defesa. O Lucas fez pênalti no Martínez, Arnaldo. O Lucas fez pênalti, mas eu quero ver a posição do Martínez quando o jogador Romarinho bate no gol. Bom, vamos repetir o lance? Se a gente estiver de novo no ângulo do impedimento. Exatamente. Porque a posição do Romarinho é legalíssima. Mas o segundo, quando ele bate em gol, o jogador que sofre o pênalti, se ele tiver à frente, vamos ver a cobrança primeiro, para depois ver. Se ele estava em posição de impedimento. Precisa ser com a câmera do impedimento até o final do lance. A primeira impressão que eu tive foi que ele tá na frente da linha da bola no momento que o Romarinho bate no gol. Pouco mais de 10 minutos e temos a possibilidade do terceiro gol aqui no Engenhão. O Douglas ajeitou para a cobrança. Jefferson no centro do gol. Torcida do Botafogo tenta pressionar o Douglas, a do Corinthians na esperança do time passar à frente no placar. Partiu o Douglas, pé esquerdo na bola, pro gol! Douglas, do Corinthians! No embate, Douglas Jefferson. O Jefferson até acertou. Foi bem lá para o canto esquerdo, mas o Douglas bateu com precisão. Aquele pênalti que é indefensável, firme, forte, rasteiro, quase na lateral da rede, pro fundo do gol. Douglas, camisa 10, faz o quarto gol dele no campeonato. O jogo já tem 3 gols. Isso é que você queria ver, Arnaldo. Exato, esse jogador não pode jogar. Mesmo batendo no goleiro, ele está impedido. Então, antes do pênalti, ele teria que marcar impedimento. A arbitragem errou. Portanto, o gol foi ilegal. Houve o pênalti, mas aquele jogador estava em impedimento. A explicação do Arnaldo, como o Martínez está impedido quando o Romarinho chuta, a bola do Romarinho não entrou, ele chega na frente do Lucas porque está impedido. Estava antes em posição de impedimento. Quando bate no goleiro e volta para ele, ele tem que ser punido. Mas aí ele sofre falta. Mas como o lance primeiro é o impedimento, o juiz teria que dar o impedimento e não o pênalti. Não marcou o impedimento o bandeira Christian Sorens, que é quem acompanha o lance. Tá vendo? Eu não tinha nem reparado na posição do Botafogo. Você tinha? Não, também não. E tô imaginando torcida em casa. Nem a do Botafogo e nem a do Corinthians. Vem aí de novo o time do Corinthians. Olha o Romarinho, grande defesa de Jefferson. O Jefferson que não reclamou de impedimento, não reclamou de nada, reclamou da defesa do Botafogo na hora do gol, na hora do pênalti. Caio, agora há pouco você falou que a defesa do Corinthians tinha começado o jogo desligada. E a do Botafogo, Caio? Eu acho que é mais mérito da movimentação do ataque do Corinthians, viu, Kleber? O jogo começa de forma fantástica. 15 minutos, 2 defesas do Jefferson, 2 chances do lado do Botafogo, 3 gols e impedimento à parte. É isso que o torcedor espera do Douglas. Você viu a bola que ele meteu pro Romarinho na hora do pênalti? É um jogador de criação, é um jogador diferente que tem a qualidade do passe. Ele acha o companheiro para deixar em condições de finalizar. O Botafogo fez 1-0 com o Sidorf e o Corinthians virou com Guerreiro e Douglas. São 15 minutos, está 2-1 para o Corinthians aqui no Engenhão. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com churrascabilidade. Aí vem o time do Botafogo, o zagueiro Dória. Cruzamento do Márcio Azevedo, na entrada da área, Andrezinho dominou. Traz a bola para o lado esquerdo, o Felipe Gabriel. Chegou de ladrão o Paulinho, sobra a bola ainda para o Botafogo. Elkerson bateu firme, tentando jogá-la para dentro da pequena área. O Wallace cortou, o próprio Elkerson briga por ela.
Bem mais Botafogo com o Márcio Azevedo. Essa ficou mais para o goleiro Cássio. Você vai saber qual é o segredo entre Michel Teló e Sorriso Maroto. Logo depois do futebol, no Domingão do Faustão. O Atlético Goianiense faz 1-0 no Flamengo. 1 para o Atlético, 0 para o Flamengo. O Atlético tem 20 pontos, o Flamengo 28. Os times que estão ali envolvidos na fuga, na tentativa de fugir do descenso, como o Palmeiras, por exemplo. O torcedor pode escolher, né? O que eu prefiro? Pensando a cabeça do torcedor do Palmeiras. Prefere que o Atlético ganhe, fique com 23 e não deixe o Flamengo mais longe? E aí o Flamengo continua com a mesma pontuação. Vem o time do Botafogo. Vinha. Chegou o Wallace firme, mas na bola. Só arremesso lateral. Coritiba e Flamengo tem 28. Sport 24. Palmeiras 23. Figueirense 22. E Atlético Goianiense 20. Na briga para fugir das últimas posições. A gente já mostrou no começo da nossa transmissão a vitória do Palmeiras ontem sobre o Figueirense. 3-1 na estreia do Gilson Klein. Essa aí é aquela disputa de bola na boa, né? Normal. Corpo a corpo. 2 para o Corinthians, 1 para o Botafogo. Aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro. Bola lançada para o campo de ataque do Corinthians. Sobe o Guerreiro, Fábio Ferreira antes. O torcedor do Botafogo não parou. A cantoria, o apoio ao time. Comemorou rapidamente o primeiro gol e depois viu uma virada também muito ligeira. Mas já está vaiando o Fábio Ferreira, que é sempre o culpado de todas as coisas negativas que acontecem para a torcida do Botafogo. Nos olhares do torcedor é sempre ele. Sempre. Aí o Ralf dominando a bola. O time do Corinthians vai tocando com Douglas. 18 minutos e meio, 3 gols na partida, 1 cartão amarelo, né? O Lucas, quando ele fez o pênalti, tomou o cartão amarelo. Foi o único que eu vi e não é nem muito faltoso o jogo, né? Tá num ritmo bom. A bola lançada no campo de ataque do Corinthians. Ralf vai pegar o rebote depois da cabeçada do Lucas. Aí tomou a chegada mais forte. O Ralf. Chegou firme o Gabriel. Agora, nesse lance aí. Quando deu o bote para travar, o Ralf já tinha mandado a bola para longe. Então vai para a cobrança de falta ao time do Corinthians. Mas o lance que pode ser perigoso para a defesa do Botafogo é o Douglas, sempre ele na bola parada. O Paulo André foi para lá, também o Wallace, o Paulinho, Romarinho, Guerreiro. O Wallace não foi não, o Wallace fica no meio campo. Vai só o zagueiro Paulo André lá para a área. O Guerreiro acaba sendo o alvo do árbitro ali na bronca. A jogada dele com o zagueiro Dória do time do Botafogo. Lá vem a bola do Douglas para a área, o desvio do Martínez e a bola vai embora pela linha de fundo. Já são mais de 20 minutos. Hoje tem estreia no Fantástico. A estreia vai ter Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo aceitou o desafio de participar do quadro Medida Certa. Você lembra do quadro, né? Que há algum tempo fez muito sucesso com a Renata Ceribelli, com o Zeca Camargo. Depois teve o Medidinha Certa da garotadinha. Agora é o Ronaldo. Ronaldo vai mostrar todo o esforço para perder barriga e melhorar a saúde. Ronaldo que hoje está fazendo aniversário. Parabéns para o Ronaldo Fenômeno. Um dos grandes da história do futebol. 2 vezes campeão do mundo com a seleção brasileira. Que passou aqui pelo time do Corinthians até encerrar a carreira. Hoje está fazendo aniversário. 36 anos, se eu não estiver enganado. 36 anos, aniversário, idade nova, vida nova. E ele vai para o Medida Certa do Fantástico.
Pode reclamar de dor no joelho na hora de fazer exercício, né, cara? Hã? E se exagerou no bolo, que tenha sido só hoje, que agora acabou também, é hora de dieta. Um Globo. abraço pro Ronaldo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a qualidade vai onde você for. Aí o time do Botafogo sai jogando no campo de defesa. Tentou o lance o Felipe Gabriel, ganha arremesso lateral a equipe do Botafogo. Vai movimentar com o Lucas. Ainda briga o Felipe Gabriel ali com o Paulo André. Natural agora, né, Caio, que o Corinthians, com o placar favorável, passe a jogar naquele ritmo dele, né? Dificultando a ação do Botafogo e indo muito na boa. O grande segredo desse time do Corinthians é justamente a aplicação tática. O início de jogo foi alucinante. Agora deve segurar um pouquinho mais. E o próprio Botafogo vai sentir esse poder de marcação do Corinthians. Olha como o time está concentrado. Quanta gente de branco. O Botafogo ainda brigou. Conseguiu com o Sidorf. Chutou pro gol. O Elkerson não pegou bem na bola. A torcida dá uma reclamada porque o Sidorf abria pela direita e a torcida quer sempre a bola no Sidorf. Arriscou o Elkerson. Pegou o Cássio sem muito trabalho. Botou a bola no chão, ela fica em jogo, agora bate forte lá pro campo de ataque. Até agora o jogo está com pouco mais de 20 minutos. Confira o que rolou até agora no jogo aqui. E muita coisa já rolou em menos de 25 minutos. O Sidorf fez esse gol, o Douglas bateu a falta, que na disputa aérea sobrou para o Martínez. Olha que bela defesa do Jefferson. Alguém vai dizer, ele falhou, e depois teve o pênalti que deu o gol do Douglas. Alguém vai dizer que ele falhou na defesa do Paulinho porque ele não conseguiu espalmar com muita força. Agora era uma distância pequena, né? Esse é o detalhe, muito próximo dele. Foi muito mais no tempo de reação, no reflexo, do que uma falha técnica. Olha aí o time do Corinthians sofrendo a pressão. O cruzamento feito pelo Douglas foi em cima do Cássio. Você falou um negócio de tempo de reação, né? Você vê com vida de atleta às vezes é complicado. Você pega no voleibol, a hora que o atacante mete a mão, ela vai em muita velocidade e o defensor consegue fazer o passe pro alto, ele fez a dele. No caso do goleiro, ele tem a reação. Se ele estivesse no voleibol, um companheiro chegava e levantava a bola. Ali chegou o adversário, ela foi pro gol. Perfeito, e fazendo um paralelo ao voleibol, muitas vezes pela curva que a bola pega, muitas vezes pela força do chute, eles dão aquela manchete, né? Se livram da bola e afastam o perigo. E às vezes você vê até o goleiro, o goleiro faz muito isso, né? Vem aí o time do Botafogo tentando a jogada, a bola lançada para o Elkerson, foi forte demais. Fica o arremesso para a equipe do Corinthians. 24 minutos. Marcelo Correge, do gol rapidamente sofrido aos dois também, em velocidade fantástica na virada. Qual é a reação aí no banco do Botafogo? O Oswaldo está o tempo todo lá na beira do campo, né? O Oswaldo de Oliveira continua bem calmo, mas já foi avisado pelo auxiliar técnico dele que o Martínez estava impedido no gol em que o Corinthians conseguiu com o impedimento, com o pênalti. Então já vai daqui a pouco ter uma reclamação. Aí vem o Márcio Azevedo. Prática já antiga e usual, né? Sempre há um recado que o juiz não recebe. Foi falta do Márcio Azevedo. O juiz nunca recebe esse recado. Vai receber lá no vestiário. Ou se recebeu, já está com a cabeça um peso. E do lado do Corinthians, hein, Bruno? A preocupação do Tite é com a marcação. Ele vem falando muito com o Edenilson e com o Romarinho por esse lado direito aqui da defesa, esquerdo do ataque do Botafogo. Ele vem pedindo muito para o Romarinho, que estava disputando até agora quase na linha de fundo. Ele tem que ir e voltar o tempo inteiro. Quando ele não volta, o Douglas vem dar uma força. A única preocupação do Tite é com esse lado. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Vai para o arremesso lateral a equipe do Corinthians com o Edenilson. Ele, Romarinho. Movimentação do Douglas. De novo, Romarinho tentou o passe para o Guerreiro. O Corinthians pegou com o Alessandro.
Martínez, o Alessandro passa. Aí fica mais difícil, ele não consegue ir para o fundo, é destro, está jogando improvisado na lateral. Então precisou ajeitar o corpo, não conseguiu se livrar no primeiro lance e no segundo acabou cometendo a falta. O Corinthians tem uma novidade, hoje está no banco de reservas. O Anderson Polga, e ele é exatamente assunto para o torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet e participa com a gente, vai à página do Globoesporte.com, como fez o Giovani de Santo André na Grande São Paulo, se ele tem chance de ser titular no time do Corinthians. Está aí no banco ele do lado do Júlio César, está agora em destaque o Anderson Polga, aquele zagueiro revelado pelo Grêmio, foi jogar no Sport de Portugal e foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Tem chance, é um jogador experiente, campeão do mundo, como você falou, uma passagem de muito tempo no futebol europeu, pelo Sporting de Portugal, mas hoje ele está atrás do Paulo André. Hoje, se você pensar no miolo de zaga, é Chicão e Paulo André. É ali que ele vai brigar por uma posição. Está jogando o time do Botafogo com Gabriel. Esse é o zagueiro Doria. Gostou o Tite da antecipação do Wallace. O Doria está jogando no lugar do Antônio Carlos, está machucado, né, Correia? Isso, o Antônio Carlos está com um estiramento muscular, voltaria ao time no lugar do Fábio Ferreira. Na verdade, o Doria entrou no lugar de um dos titulares e ganhou a posição. E aí agora os outros dois disputam uma vaga. Botafogo sai jogando lá pelo lado direito. Bom, pelas vaias que você ouviu, nem preciso narrar que foi o Fábio Ferreira que recebeu a bola. Torcida pegando no pé dele. Acho que o Antônio Carlos está na frente nessa briga aí para ser companheiro do Doria. Tá sim. Doria que recebe mais uma. Tem só 17 anos o Doria. Sidorf. Trabalhou com o Andrezinho. Boa bola para o Márcio Azevedo. Posição boa. Apesar da reclamação de impedimento do Romarinho. Reclamou, mas não parou na jogada e cedeu escanteio para o time do Botafogo. O relógio vai caminhando para 29 minutos do primeiro tempo no Engenhão. Botafogo fez 1-0 com o Sidorf. O Corinthians virou com o Guerreiro e um gol de pênalti do Douglas. Agora o Botafogo tem escanteio para levantar de novo o torcedor do Botafogo aqui no Rio. Olhou, calculou, bateu o Andrezinho, tirou o Romarinho, o rebote é do Lucas de primeira, jogou para dentro da área, vai sobrar os Bandeira, deu impedimento do Doria. O Bandeirinha, Clóvis Amaral da Silva, deu impedimento do Doria. Quando partiu o chute do Lucas lá para dentro da área, ela chegou no Doria, ele marcou. Ó, até aí tá tudo normal. Ficou fácil essa, hein, Arnaldo? Fácil mesmo, impedimento. Bem marcado. O Doria está voltando para buscar a bola, né? Mas em posição irregular quando disparou o Lucas lá pelo lado direito o chute. Ralf foi derrubado pelo Felipe Gabriel. O Botafogo mandou no jogo por alguns minutos, agora é o Corinthians que manda, Caio. O Corinthians está muito bem postado, né? Você vê que não dá espaço, o Botafogo, apesar de trabalhar bem a bola ali na intermediária, não chega com tanta facilidade como chegou nos primeiros 5 minutos ao gol do Cássio. Recebe o Edenilson. Paulinho trabalhou de novo com o Edenilson, o Wallace resolveu não dar o chutão para frente, aí o Socorro vem com o Cássio. É o que correu, a torcida fica naquela expectativa, né? Prende a respiração todo mundo. Botafoguenses e corintianos, o que vai fazer o Cássio? Tentar um drible, dar um chutão? E aí na sequência o juiz está marcando uma falta do Guerreiro na bola que ele disputou com o Fábio Ferreira. O cotovelo é perigoso dele. Estava aberto o braço e o cotovelo pegou mesmo na nuca. Fica pra dentro, Douglas! Pra dentro! Do Fábio. Você ouviu o Tite pedindo o Douglas para dentro é ali na linha de meio campo, no círculo central, acompanhando a movimentação do Jadson.
Recebe Gabriel. E esse é o detalhe, se o Douglas tiver que acompanhar o lateral, você mata, você perde o Douglas em 15 minutos. Ele não tem o mesmo tipo de movimentação do Romarinho, por exemplo. no volante mesmo. Isso, ele pega o volante que é um jogador mais paradão e deixa pro Romarinho fazer mais aberto aqui, acompanhando o lateral. Boa bola. Ou seja, você quer que o Douglas fique com a bola no pé lançando e o Romarinho corre, né? A gente costumava dizer, o jogador mais talentoso descansa para descer, tá inteiro na hora que a gente roubar a bola. Os jogadores, não que o Romarinho não seja bom jogador, é muito bom jogador, mas ele não tem a mesma qualidade no passe que tem o Douglas. A armação não é a do Romarinho, é a do Douglas. Aqui deu uma pressão agora no Lucas, deu certo. A bola voltou do Martínez pro Douglas. Ele outra vez, ficam tocando bola ali no meio. Douglas sai pro jogo, fez o passe, outra bola bem metida para o Romarinho. O Dória sai na marcação, sai firme, tranquilo, fez o corte. Vai o Sidorf pegar a sobra. O time do Botafogo tenta botar a bola no chão e começar outra vez o ataque. A torcida às vezes vê, às vezes não, né? Ela vê um jogo e tem olhos apurados para entender a partida. Essa bronca foi que o Lucas disparava lá na direita. O jogador, acho que era o Gabriel no meio, segurou e tocou curtinho com o Sidorf. O ângulo é outro, né, do jogador, mas em teoria tinha que ter visto lá o Lucas passar. É o Kesson. Márcio Azevedo. Até por isso tem jogador que joga muito e outros que jogam bem. Márcio Azevedo. Encarou a marcação do Edenilson. Edenilson não foi na dele, acompanhou, marcou, tomou a bola. E é falta para o time do Corinthians. Um americano vivia com uma mulher e um urso. Ele teve que escolher um dos dois. A pergunta é, adivinha o que aconteceu? A resposta, daqui a pouco, no Domingão do Faustão. Globo, a gente se liga em você. Sprite, refresque suas ideias. Vem, Felipe! Agora se ouviu aí a voz do Oswaldo de Oliveira pedindo a participação do Felipe no jogo. E o Jefferson já foi mais abusado do que o Cássio, né? Resolveu driblar. Os dois que estiveram com a seleção brasileira no amistoso, no Superclássico das Américas. Amistoso nada, vale taça contra a Argentina. Vem embora o time do Botafogo. Lucas fez o cruzamento. Afastou Edenilson. A briga de Romarinho com o Márcio Azevedo. Ganha o Botafogo. Dória se manda. Ele queria lançar a bola lá na esquerda. O Felipe Gabriel estava muito perto. Ele pediu para alguém abrir. O time do Botafogo tenta com o Gabriel a arrancada. Chegou a bola no Sidorf. Está dentro da área o Andrezinho. Cruzamento do Sidorf. Alessandro fechou e evitou que ela chegasse no Elkeson. Vai pegar o rebote Jadson. Felipe Gabriel. Agora ele acertou o chapéu. Foi em cima do Guerreiro. Jadson faz o lançamento. Elkeson dominou, vem para cima dele o Alessandro. Trouxe a bola por dentro, o Elkeson tocou mais atrás, cruzamento agora de Lucas. Lá em cima Felipe Gabriel, antes o Wallace. No rebote Márcio Azevedo, não pegou bem na bola. Outro rebote, outra tentativa do Jadson. E agora ela vai pela linha de fundo. Primeiro turno desse campeonato brasileiro, o Corinthians perdeu do Botafogo em São Paulo, 3-1 para o Botafogo. Foi o primeiro jogo do Corinthians pós-Libertadores. E veja que interessante, desde 2006, depois do primeiro turno de 2006, a partir do segundo turno de 2006, são, portanto, 10 jogos do segundo turno de 2006 até o primeiro turno de 2012, nunca o mandante ganhou o clássico Corinthians e Botafogo. 5 empates e 5 vitórias do visitante. No primeiro turno o Botafogo ganhou em São Paulo, hoje o Corinthians está ganhando aqui no Rio. 10 jogos, portanto, sem contar o de hoje, claro, que não dá local. Só o visitante se dá bem ou 5 empates. Sidorf. Toca a bola para o Jadson. Ajeitou de primeira Felipe Gabriel para a subida do Lucas.
Recebeu o Sidorf. O passe do Gabriel. Deu uma gingada ali, mas perdeu o controle da bola o Elkerson. Foi falta do Guerreiro em cima do Dória. Lançamento do Sidorf. Felipe Gabriel, a bola passou por ele e ele não conseguiu o domínio, não conseguiu depois correr. Aí fica meio dividido, um lançamento um pouco forte e talvez a reação mais lenta do Felipe Gabriel. Mas você já tinha chamado a atenção para esse tipo de jogada. Tanto o Felipe Gabriel, que está jogando agora um pouquinho mais aberto, como o Elkerson e o próprio Lucas estão explorando bem essa diagonal nas costas do Alessandro. Se achar o lançamento, a defesa do Corinthians tem que tomar cuidado, porque ele vai sair na cara do gol. Em Goiânia, empate do Flamengo. Flamengo 1, Atlético Goianiense 1 lá no Serra Dourada. Show do intervalo vai mostrar esses gols. A Ponte Preta e o Vasco estão empatando 0 a 0 e o São Paulo está empatando com o Cruzeiro 0 a 0 também. No dia da apresentação, a torcida, não está jogando, claro, foi apresentada a torcida do São Paulo, Paulo Henrique Ganso. Edenilson. Ganhou a jogada do Gabriel, na sequência briga, disputa e faz falta em cima do Márcio Azevedo. O Globo, a gente se liga em você. Itaú, pensou proteção, pensou seguro de vida Itaú. Hesitou o Dória e ela vai de graça para o Cássio. Agora há pouco o Sidorf, que todo mundo sabe, fala muito bem português, olhou para o árbitro e fez aquele. Ali não precisava nem falar, né? Mostrou o relógio, entendendo o Sidorf, chamando a atenção do árbitro, que o Cássio está demorando para fazer a reposição de bola quando o Corinthians tem um tiro de meta ou uma falta dentro da área. Edenilson. O capitão do time é o Jefferson, mas rapidamente ele assumiu uma liderança. Não só técnica, como também no ambiente do time do Botafogo, o Sidorf. Chegou o Alessandro, dividida a bola, Andrezinho foi derrubado. É líder já do time, né, Corrégio? É sim, Kleber. O Sidorf é muito respeitado pelos outros jogadores, mas já criou um pequeno probleminha, já eu explico. Agora ele arrumou quase uma solução ali na bola lançada. O juiz vai dar a falta. O Wallace reclama, dizendo que não houve a falta. Houve a falta? Foi fora da área, Arnaldo? Foi fora da área. Agora, se houve falta, vamos ver por esse ângulo. Se esse braço esquerdo é o suficiente. Empurrou sim, foi falta. O replay em câmera lenta às vezes dá uma impressão. Se ele só bota a mão, às vezes o juiz não dá, né? O movimento do braço do empurrão caracteriza muito mais o lance faltoso. Foi assim que viu o Sandro Ritt. Sidorf colocado para cobrança. Perto dele ali o Andrezinho. 4 jogadores do Botafogo só dentro da área. O Corinthians tem 10 e mais o goleiro. Ela ainda vai sobrar para o time do Botafogo. Márcio Azevedo bateu pro gol. Ó, Caio, por que tão poucos botafoguenses com o time inteiro do Corinthians dentro da área? É medo de contra-ataque? Não deveria. Tá perdendo o jogo, bola parada, perigosa, próximo da área. Você tem que colocar os zagueiros e os jogadores mais altos para tentar o gol de empate. Não tem que ter tanta necessidade, até porque o Corinthians está segurando só um homem aqui na frente, no máximo 2. Então você pode deixar mais uma cobertura e o resto se manda. Pois é, ficaram os 2 volantes, os 2 zagueiros assim. Os 2 zagueiros não, né? 4 jogadores esperando. 2 na cobrança de falta. Ô, Kleber, e você está em sintonia com o Oswaldo Oliveira, que no lance gritava aqui com os jogadores do Botafogo para entrarem na área, mas pelo jeito ninguém ouviu. Só explicar a situação do Sidorf, ele teve essa contratura muscular e trabalhou com um fisioterapeuta particular. Não houve reclamação do departamento médico do Botafogo, mas houve um mal-estar que a gente pôde sentir no dia a dia, Kleber. Vai para a cobrança de falta o Douglas. Na entrada da área, a movimentação, essa vai direto para o goleiro Jefferson.
ficou 2 jogos fora. É motivo para mal-estar, Caio? Ele, cara já de 37 anos, ter um fisioterapeuta de confiança, pode pegar mal, fica chato ou às vezes há milindres e milindres? Exagerados. Eu acho que isso uma boa conversa resolve. O mais importante é o que ele faz dentro de campo, ele decide, ele chama a responsabilidade, ele orienta os jogadores mais jovens. Isso aí, uma conversa se resolve em 2 minutos. Basta ele conversar com o fisioterapeuta do Botafogo, botar o fisioterapeuta dele em contato com a fisioterapia do Botafogo, imagina que... Mas enfim, cada um tem o seu ponto de vista, evidentemente. Saía jogando o time do Botafogo. O Gabriel perdeu pro Douglas. Olha o time do Corinthians. Martínez. Boa bola do Guerreiro pro Douglas. A abertura pro Paulinho. Cruzamento feito. Ela passa direto por todo mundo. Vai para a linha de fundo. Fica apenas o tiro de meta. Não esqueça, hein? Hoje no Fantástico estreia Ronaldo Fenômeno no Medida Certa. Ronaldo vai se esforçar para perder a barriga e para melhorar a saúde. Vai ser hoje no Fantástico, no dia do aniversário do Ronaldo. Globo, a gente se liga em você. Johnson's novos sabonetes, uma delícia de banho. Começa outra vez o Botafogo com Dória. Jadson e Felipe Gabriel. O Wallace faz o corte e já mostra a bola. Daria um bom assistente do árbitro, né? Felipe Gabriel. Ele e Andrezinho. Estava ali pelo meio para fazer o corte o Alessandro. O Corinthians tenta puxar o contra-ataque. Guerreiro. Ele outra vez. Não sei se você tem aí, Bruno. Eu falei que foi o primeiro gol do Guerreiro, que eu não me lembro de outro. Acho que foi o primeiro. Foi mesmo, o primeiro, né? sim. O primeiro gol dele é o 7º jogo dele com a camisa do Corinthians. Primeiro gol do Guerreiro com a camisa do Corinthians. Fez o gol de empate. O Sidorf tá aí com a bola, abriu o placar para o Botafogo. Depois, um pênalti, que vai estar discussão o lance por causa do impedimento do Martínez. Antes de sofrer o pênalti, o Corinthians virou o jogo com o gol de Douglas. Fábio Ferreira no corte. Vamos chegando a 44 minutos do primeiro tempo. Fábio Ferreira deu para o Jefferson o pepino. Jefferson devolveu para o Fábio Ferreira e aí eles botaram a bola para longe da área. Foi bom o primeiro tempo, Caio Ribeiro? Muito bom, muito movimentado. O Corinthians conseguiu a vantagem porque não se abateu com o gol logo no início e teve força para buscar o resultado. Depois de ter feito o segundo gol, aí recuou um pouquinho e voltou a ser aquele time difícil de ser vazado que a gente está acostumado a ver. E a arbitragem foi boa no primeiro tempo, Arnaldo, apesar desse lance que vai, claro. Vamos ver só o lance do Ralf, que é bonito, começa bonito, mas acaba com o Dória tirando. Teve o lance no Elkson no início do jogo e teve o lance do pênalti, né? Dois lances discutidos, que serão discutidos bastante, né? Teremos 1 minuto de acréscimo aqui no Engenhão. Cobrando ali marcação e jogo mesmo o técnico do Botafogo, o Oswaldo de Oliveira. Essa é a partida de número 54 do Oswaldo no comando do Botafogo. Exatamente a 54ª partida do Botafogo na temporada. O Oswaldo começou o ano como treinador do Botafogo. Boa jogada do Márcio Azevedo, tocou para o Felipe Gabriel, o juiz deu vantagem. Andrezinho tá livre pela direita, o Elkerson. O Andrezinho viu, pensou na hora de executar a jogada, botou muito à frente. Deu tempo do Cássio chegar e ficar com a bola.
Vamos para os 46 minutos. Já olhou para o relógio o Sandro Meirahit e vai apitar agora o final do primeiro tempo no Engenhão. 1 para o Botafogo, 2 para o Corinthians. Virada do Corinthians no jogo. Depois de Sidorf ir abrir o placar, os gols de Guerreiro e Douglas. O show do intervalo começa com o Marcelo Corregi e com o Bruno Lohance. Ouvindo aqui o Paulinho, virada muito rápida e depois o ritmo do jogo caiu. É normal isso, Paulinho? Você está gostando do jogo? Não, jogo bom, né? Saímos atrás e rapidinho reagimos, conseguimos o resultado. Agora é voltar para a segunda etapa, um pouquinho mais ligado no início da partida para conseguir os 3 pontos. Obrigado, Paulinho. Marcelo Corregi. Tá saindo aqui, Bruno, o lateral direito Lucas, que esteve com a seleção brasileira também. Lucas, o Botafogo começou bem pressionando, fez um gol e tomou rápido os 2 gols. Desatenção da defesa? Não, acho que de todos ali, não só da defesa. A gente saiu na frente, a equipe deles é uma equipe muito qualificada. A gente até conseguiu tirar a primeira bola no primeiro gol. Depois não tiramos na segunda. E o segundo gol ali, o Romarinho entrou, bateu e o atacante deles quase ia fazendo gol. Acabou que, acho que do outro lado também teve dessa forma um encontro, mas ele não deu o pênalti do outro lado. Então, ter paciência, ter tranquilidade agora que a gente vai tentar empatar e virar. Ok, Lucas, Kleber. Que praticamente confessou o pênalti, né, que ele fez. Tivemos então o primeiro tempo 1, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho para passar pela rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, essa 26ª. Globo, a gente se liga em você. Engenhão, Rio de Janeiro, o primeiro tempo terminou com vitória do Corinthians sobre o Botafogo. Vou repetir a informação que eu dei. Desde 2006, no primeiro turno de 2006, o mandante ganhou o jogo. O Corinthians ganhou do Botafogo. De lá para cá, são 10 jogos com 5 empates e 5 vitórias do visitante neste clássico Botafogo e Corinthians. O Corinthians hoje está mantendo esta escrita. E nos outros jogos da rodada, o que acontece, Linhares Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Kleber. A gente começa com o Morumbi, onde o São Paulo recebe o Cruzeiro. Paulo Henrique Ganso subiu as escadas, foi ao gramado, subiu no escudo do São Paulo e saudou os torcedores numa grande festa na apresentação da grande contratação do São Paulo. Mas no jogo, quem tomou a iniciativa foi o Cruzeiro. Chute de Montijo, bola para a linha de fundo. Não deu muito susto no Rogério Ceni. Mais uma arrancada do Cruzeiro. Montijo adiantou demais na hora de entrar na área e o Rogério Ceni salvou mais uma. Veja aí, o passe do Marcelo Oliveira para o atacante do Cruzeiro. E o Rogério Ceni tirando. Diego Renan fez fila, pintou no meio do campo do Cruzeiro no ataque e bateu fraco para fora. Mais uma chance mineira. Bola para a linha de fundo. O São Paulo teve pouca chance. Jadson bateu a falta, a bola chegou para Rodolfo, que dominou e chutou na trave, mas o bandeirinha anulou o lance. Observe que o Rodolfo ganha condições. O zagueiro número 4 do Cruzeiro, Vitorino, dava condição de jogo para o zagueiro do São Paulo, que perdeu a grande chance no Morumbi 0-0. Em Goiânia, o Atlético Goianiense de vermelho e preto no ataque. Marcos fez a jogada. Bola na linha de fundo, Diogo Campos cruzou e Joilson abriu o placar. Atlético 1, Flamengo 0. Aí a luta dos times que estão tentando sair da zona do rebaixamento. O Atlético está lá e o Flamengo não quer entrar. O Flamengo empatou neste contra-ataque. Ramon para Kleber Santana, que ganhou a dividida, observou o deslocamento de Wagner Love, tocou a bola e recebeu no complemento da tabela, empatando o jogo. O estreante Kleber Santana fazendo o gol do Flamengo 1-1 em Goiânia. Daqui a pouco as emoções do segundo tempo no Engenhão. Globo, a gente se liga em você. Estamos de volta aqui ao estádio do Engenhão, daqui a pouquinho o segundo tempo, 2 para o Corinthians, 1 para o Botafogo. Vamos continuar acompanhando toda a rodada. Agora a gente vai mostrar os 3 gols para você, com a avaliação do Caio de um jogo que começou num ritmo realmente alucinante. Primeiro do Botafogo, mas o Corinthians reagiu rápido, né, Caio? Os dois times começaram numa velocidade impressionante. O Botafogo chegou 2, 3 vezes com perigo, isso antes dos 5 minutos. E a resposta do Corinthians foi imediata, conseguindo a virada no placar. O Botafogo fez o gol com o Sidorf, nesta jogada aí do Gabriel. Aí o narrador gritou que o Sidorf deu um toque bonito na bola. Aí o Caio tá me cornetando aqui, dizendo que o Sidorf não fez gol bonito nada.
que se não é o Alessandro, ele não ia fazer o gol. A impressão que eu tive é que ele tenta devolver a bola para o meio da área. A bola bate no peito do Alessandro e acaba entrando. Então não vale o gol. Não, mas o juiz vai dar pro Seedorf do mesmo jeito. Porque é o detalhe que a gente só vê com a câmera da televisão. E aí o Guerreiro fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. O Douglas está fazendo um bom jogo, né? Tá fazendo um bom jogo. O passe que ele dá, né, para achar o Romarinho, a gente vai acompanhar no segundo gol do Corinthians. E a distribuição de jogadas, ele foi o principal homem do setor de meio de campo. E aí o segundo gol, o gol foi de pênalti. Eu já vou começar a conversar com o Arnaldo sobre esse pênalti. Também o Caio veio me criticar que foram 2 pênaltis, Cléber. Como 2 pênaltis? Não, ele queria que fosse só um pênalti. Porque o Arnaldo, na verdade é assim, quando aí o Arnaldo vai explicar bem. O Arnaldo disse, na hora do lance, que o Martínez sofreu o pênalti do Lucas, mas que o Martínez estava impedido quando o Romarinho bateu. E aí alguns torcedores já se manifestam assim, não, o pênalti foi um pênalti do Fábio Ferreira no Guerreiro, que tem até aqui, ó, na entrada da área mesmo, eles já começam a se agarrar ali. Exato, Mas você acha que o árbitro deu qual pênalti? Deu pênalti no Lucas. Este lance aí. Tanto é que ele deu cartão amarelo. Pro Lucas. Exatamente. Agora, olha só, ele apontando o pênalti. Mas depois da jogada. Mas ele teria que marcar o impedimento. Porque esse é o outro lance. Aí os dois estão brigando um com o outro, um empurrando um, outro empurrando o outro e tal. Mas até tem um puxão mais forte. Exatamente, mas o lance do pênalti é do Lucas. É do Lucas. E o jogador que estava na frente tinha que ser punido porque ele tirou vantagem daquela posição irregular no momento que o Romário bate na bola. E o pênalti do Elkerson? Olha só esse lance do Elkerson. Vai começar o segundo tempo, não sei se a gente vai ver. Não vai dar tempo, não. A gente vai ver, acho que quando a bola começar. Com a bola rolando depois, você mostra esse lance. Mas eu vou antecipar. Você tá achando que foi pênalti agora? Foi fora da área. Ô, louco, não. Você vai ver depois que a imagem mostra que o Elkerson empurrou e foi empurrado fora da grande área. A bola está em jogo para o início do segundo tempo. O Arnaldo começou com a dúvida de se foi falta ou se foi pênalti. Agora foi falta, mas fora da área. Mas é a imagem, a gente não pode brigar com a imagem. Não pode. A gente vai ver daqui a pouquinho o lance. O segundo tempo já está rolando no estádio do Engenhão para Botafogo e Corinthians. Lançamento feito por campo de ataque do Botafogo. Edenilson no corte. Ainda brigou ali o Wallace. O Corinthians está igualzinho e com o que foi ouvido por você, Bruno, para o segundo tempo do Corinthians? Tite pediu valorização da posse de bola, quer que o time fique mais tempo com a bola, alternando o lado, sempre invertendo a jogada para sim encontrar espaço para chegar na área do Botafogo. Defensivamente ele acha que o time está bem. Botafogo também não mexe. Será que de postura tem alguma mexida prevista, Marcelo Corrêa? Oswaldo de Oliveira não destacou nada especial. Sem mexida. Lançamento do Márcio Azevedo, o corte foi feito pelo Edenilson. O time do Botafogo está jogando com o Dória no campo de defesa. Aí o Fábio Ferreira. Solta a voz da torcida do Botafogo neste começo de segundo tempo. Torcida do Corinthians satisfeita da vida. O juiz está marcando uma falta do Andrezinho em cima do Alessandro. O Corinthians está subindo a 38 pontos. Está ficando 1 ponto atrás do Botafogo, que é o 6º colocado. E o Botafogo vai se distanciando, né, da zona da Libertadores. Precisava ganhar para ir a 42. Precisa ganhar para ir a 42. O Vasco tem 43. O Vasco está empatando com a Ponte Preta, está ainda a 44. Claro que tem ainda muita briga, é a 26ª rodada do campeonato. Às vezes essa diferença pode não ser fundamental para a decisão do campeonato, mas tem uma importância psicológica para a sequência do trabalho dos times. Vem o Corinthians com o Edenilson. O cruzamento foi forte demais, fechado demais. Não dificultou a vida do Jefferson. Andrezinho. O Corinthians já foi com tudo para cima dele, com o Alessandro e com o Douglas. O Andrezinho acabou saindo, ele com a bola. Olhou para o árbitro para ver se o juiz marcava uma falta em cima dele. Não marcou. Fábio Ferreira, Andrezinho. Está jogando no meio o Jadson.
Antecipação do Wallace, fez o corte, tirou a bola do Felipe Gabriel. O Andrezinho ainda briga. O Wallace prevalece. Paulinho trabalha lá do lado direito com o Edenilson. Ralf no meio. Parte para o campo de ataque o time do Corinthians com o Paulinho. O Douglas se movimentou, se aproximou, o Paulinho viu, tocou para ele, de primeira para o Romarinho, leva por dentro, tá aberto sozinho na esquerda o Martínez. Romarinho levou até o Martínez, o argentino parou, rolou de novo para o Romarinho, boa bola para o Alessandro de pé esquerdo, cruzamento, bola perigosa dentro da área, tentou ajeitar o Guerreiro, o juiz está marcando, se eu entendi bem, uma falta do Guerreiro. Ele considerou que o Guerreiro empurrou. Olha, ele protegeu. Daí empurrar, só o árbitro que entendeu. Vamos ver. Não houve nada, não houve nada. Mas viu ele uma falta do Guerreiro. Parte o time do Botafogo. Lucas faz o cruzamento, recebeu o passe do Jadson. Bola alta e fechada assim contra o Corinthians. É uma bela chance para fazer o nome do Cássio. Com 1,95 m de altura. Um goleiro grandão assim, né, cara? Não pode dar um chuveirinho, né? Tem que bater forte, tentar tirar dele, né? Senão você consagra o goleiro. Ou a bola por baixo ou uma bola que pegue de encontro aos atacantes que estão vindo de frente. Essa bola, quando ganha altura, facilita a vida dele. Ocupando bem o espaço destinado a ela, a torcida do Corinthians. Como eu disse no primeiro tempo, está ali na arquibancada atrás do gol. Gol defendido nesta segunda etapa pelo Jefferson. Está vendo o ataque de perto o torcedor do Corinthians aqui no Engenhão. E ligado na Globo, você está acompanhando toda a rodada do Campeonato Brasileiro. 0-0 São Paulo e Cruzeiro, 0-0 Ponte Preta e Vasco, 1-1 Atlético e Flamengo. Além da vitória do Corinthians aqui por 2-1. Com mais de 5 minutos do segundo tempo no Engenhão. Fábio Ferreira vem buscar o jogo, o Felipe Gabriel. O Guerreiro e o Douglas um pouco mais adiantados fazendo a marcação. O Romarinho e o Martínez voltam e acompanham os jogadores do Botafogo que tentam fazer a jogada pelo lado do campo. O corte do Alessandro, a bola voltou para o Gabriel, daí para Elkerson, saiu para buscar o jogo, passou pelo Douglas e a bola passou pelo Felipe Gabriel. Parecia que o Elkerson ia perder o lance na dividida, conseguiu o passe, o Felipe não dominou. Jadson adiantou demais, Paulinho, Edenilson, o Felipe Gabriel voltou para ajudar, o Douglas quase retomou o time do Botafogo com o Sidorf, também não conseguiu ligar o passe para o Andrezinho. Aí Romarinho, foi falta do Márcio Azevedo. Kleber, sim. Você falou há pouco da importância psicológica da vitória para o Botafogo que quer chegar. Para o Corinthians tem uma importância física, né? Porque atingindo o número de pontos que o Tite determinou como suficiente para não cair, ele disse que entre 43 e 45 pontos não existe a mínima possibilidade do time cair, o Tite vai adotar um rodízio, vai preservar, não poupar jogadores que atuaram mais durante o ano para que eles possam se preparar melhor para o Mundial de Clubes. Então, Alessandro, Fábio Santos, Danilo, Ralf e Paulinho, principalmente esses jogadores que têm um número de jogos maior durante o ano, vão ser preservados voltando nas últimas 5 rodadas, para aí sim recuperar ritmo para chegar bem no Japão. Aí o Martínez prendendo bola com o Lucas em cima dele. Tocou bem no meio para o Paulinho. Ouviu agora há pouco, um pouco mais de tempo, instruções do Tite, o Martínez. Boa jogada feita pelo Botafogo, pelo Jadson, tocou para o Elkerson. O Jadson apareceu dentro da área, acompanhado pelo Ralf. O juiz dá apenas a reposição de bola e é a vez da torcida dos jogadores do Botafogo. Eles devem se perguntar, Arnaldo, mas se aquele foi, esse também não é? Houve empurrão, o braço dele empurra e o jogador não conseguiu chegar na bola. Vou aproveitar que o jogo está parado, que o Guerreiro está no chão, para mostrar aquele lance que você falou no intervalo, Arnaldo. Lembra a jogada do Elkerson com o Paulo André? Você chegou no primeiro momento a falar na hora, ó, o Elkerson faz a falta, depois é puxado.
E veja onde foi a falta. Lá fora da grande área. Você vai ver por outro ângulo que mostra que ele empurra. Aí, ó, ele empurra e vai ser agarrado fora da grande área. Aí ele usou o peito. E aí ele põe a mão no peito do Paulo e aí o Paulo com a mão direita segura o braço direito dele. Ele está com o corpo na frente e o braço está fora da grande área. E a jogada depois do Wallace? Não, o Wallace, ele já estava caindo, o Wallace barrou ali. Essa jogada aí fora da área. Foi tudo fora da grande área. A lente de aumento está mostrando o momento em que o Paulo segurou o Elkeson. O Botafogo vai reclamar também dessa chegada do Wallace, evidentemente. Agora, esse segundo lance eu queria ver com a imagem aberta. Por quê? Porque o jogador do Botafogo toma a frente e o jogador do Corinthians com o braço empurra um pouco. É pênalti. Vamos ver depois com a imagem aberta. Não vamos fechar. Mas a primeira falta, está dizendo o Arnaldo aqui do Paulo André no Wallace, no Elkeson, foi fora da área. Já está recuperado o Guerreiro, esperando autorização para voltar. Paulo André joga a bola longa para o Douglas, ele dominou, girou, recebe a marcação, tocou no Alessandro, de primeira para o Martínez, o juiz está marcando falta em cima do Martínez. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com churrascabilidade. Guerreiro dominou, jogou a bola dentro da área para o Romarinho. Douglas bate de primeira, bate para fora, linha de fundo, tiro de meta. Botafogo está ficando nesse momento com 39, o Corinthians está indo a 38. O Bruno passou a informação agora há pouco para chegar a 45 e dar uma revezada. O Corinthians está chegando hoje a 62 jogos, 62 na temporada. O Botafogo a 54. Martínez, cruzamento, bola fechada, ninguém foi, só o tiro de meta. O elenco do Botafogo mudou muito durante o Campeonato Brasileiro, principalmente... Só mostrar o lance aqui, corrige. Esse é o lance aqui do Ralf com o Jadson. Foi um choque normal, o ombro dele encosta no Jadson, o Jadson desequilibra porque é mais fraco que ele, não houve nada. Não houve nada, diz o Arnaldo. O Wallace está apertado ali pela saída, na saída de bola. O que você estava dizendo do Botafogo, Marcelo Correge? Que é a questão do ataque do Botafogo, que acabou perdendo muita força com as saídas do Herrera e do Louco Abreu. Houve a contratação do Rafael Marques, mas agora o Botafogo contratou e já inscreveu no bid o Bruno Mendes, que era atacante do Guarani e se destacou no Campeonato Paulista. Sidorf tocou a bola para o Elkeson, recebeu o Lucas no meio, abriu o Andrezinho, o Lucas passa, o Martínez não acompanhou, o cruzamento do Lucas, bola perigosa, tentou a cabeçada, o Felipe Gabriel estava ali bem, a defesa do Corinthians para afastar e o Douglas depois sofre a falta. Esse Bruno Mendes jogava no Guarani, como disse o Marcelo, que está na Série B do campeonato, fez um bom campeonato paulista, foi vice-campeão paulista, tem 18, estava com 17 anos no campeonato, está para fazer 18 anos, é um jogador em que o Guarani acreditava muito e o Botafogo foi buscar. 27 faltas no jogo, essa foi a 12ª feita pelo Corinthians. Romarinho. Douglas. Vai tocando o time do Corinthians. Aparece o Romarinho com o Gabriel em cima dele. Aí faz a bola ficar no pé, aquela tal de valorização, a boa e velha valorização da posse da bola. Está impedido o Guerreiro. Ele se livrou da marcação, ia fazer o gol, mas quando a bola chegou nele, o bandeirinha Clóvis Amaral da Silva já estava marcando a posição irregular. Marcou bem? Certo, correto. Pedido. Sidorf rola a bola e ele ia se livrando bem da jogada para fazer o gol. Felipe Gabriel. Boa bola para o Lucas. Chegou de novo em condição.
Ela passou perto, o torcedor do Botafogo do lado oposto gritou gol, mas o toque do Elkerson foi na rede pelo lado de fora. Veja aí a jogada, é a segunda que o Lucas passa. O Tite vai chiar daqui a pouquinho, o Caio, e o Botafogo achou um caminho. É porque quando você tem o Romarinho acompanhando um lateral de um lado, ele vai até o final e ajuda muito na marcação ao Edenilson, no caso, do lado direito. Pelo lado esquerdo, quem tem que fazer esse papel é o Martínez. E nem está acostumado E ainda, o Martínez, né? É muito mais atacante, muito mais ofensivo do que um cara de acompanhar a lateral até o final. Então o Corinthians vai ter ou que trocar o Romarinho de lado ou um dos volantes cair um pouquinho para dar uma ajuda ao Alessandro. Aí o Guerreiro tentando a jogada. Vai em cima dele o Dória, protege o Guerreiro, acaba cometendo a falta. O Guerreiro, como se sabe, é um jogador peruano, já tem 28 anos, teve passagem pela Europa, ele fez uma Copa América muito boa. Esse gol que ele fez agora, que foi anulado, ele cansou de fazer na Copa América jogadas assim, né? Ele tem muita consciência e precisão na hora de dar aquele tapa para fazer o gol. Sei lá se vai dar certo ou não no Corinthians, mas é uma boa opção. Inclusive, o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, tem essa curiosidade. E participa aqui com a gente com 14 minutos. A entrada dele muda no ataque no Corinthians, o quê? O Ricardo, lá de Maringá, no Paraná, quer saber. Quando você quer jogar com 3 atacantes, você tem que ter um homem de área, um jogador mais parado para fazer o pivô, para segurar a bola entre os zagueiros. Ele é esse tipo de jogador. Aí você tem 2 jogadores de movimentação pelas laterais. Quando você abre mão de um terceiro atacante, coloca mais um homem de meio de campo, aí muitas vezes você tira o Guerreiro do time e trabalha com Sheik e Jorge Henrique, ou Sheik e Martínez, ou Sheik e Romarinho, que são 2 jogadores mais de movimentação. Corinthians tem falta para cobrar, Douglas na bola. Nesse quadro que você falou, tem o Danilo, né, que não está jogando. Hoje Danilo e Emerson seriam titulares. Eu acho que são titulares absolutos. Guerreiro e Martínez ou Romarinho? Depende. Aí você tem o Jorge Henrique para brigar por uma vaga tá no banco com o Martínez e a dupla de volantes que é Ralf e Paulinho, que eu acho que esse é o grande segredo do Corinthians. Vem aí o Botafogo com o Andrezinho, cruzamento para a área, ela passou pelo Elkerson, também pelo Edenilson, vai lá o Cássio. Chegou na bola e foi zagueirão simples. A torcida queria que o próprio Elkerson cobrasse o arremesso para ganhar tempo. Ele esperou o Márcio Azevedo chegar. Praxe no futebol, né? Sempre esperando o lateral chegar. Vem aí o time do... Vinha o time do Botafogo. O Douglas tomou um cartão amarelo no lance anterior. Segurou, o Sidorf foi bater a falta rápida, né? O Douglas acabou retardando a jogada e tomou um amarelo. Tá. Ficou impedindo a rapidez na cobrança de falta do Sidorf e levou amarelo. Então até agora 1 para o Lucas, lateral do Botafogo, e esse para o Douglas. Veio o Corinthians com o Romarinho. Vai fazer o cruzamento ou esperar? Esperou a chegada do Dória, tentou o drible. Se sair é escanteio. Ela bateu no Dória, é escanteio. Depois ainda tem um choque do Dória, que é grandão, forte, com o Romarinho. 1,88 m, 82 quilos, 17 anos. E agora ele usou todas essas medidas aí para pegar para chegar no Romarinho. Altura, peso e juventude. O Romarinho tem 21, juventude. Peso, 72, está em forma. E 1,74 de altura. Não era um bom duelo para o Romarinho. Vai para a cobrança de escanteio o time do Corinthians com o Douglas. Tirou bem o Elkerson, que voltou para ajudar a defesa. Você viu que tinha de gente entre a linha da pequena área e a marca de pênalti? Cruzamento feito pelo Paulinho, a defesa tira. Vem embora o time do Botafogo, tentando a jogada Elkerson. Saiu a bola. É apenas o tiro de meta. O
Urso e o Rato, o assassinato do Corió e o salto ornamental da foca. As videocacetadas do Faustão chegam daqui a pouquinho, logo depois do futebol. No Faustão também os campeões da dança dos famosos vão cumprir o que prometeram. Cláudia Ohana e Rodrigo Simas dançam 4 ritmos e seus professores formam um outro casal. Daqui a pouquinho, no Domingão do Faustão. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a qualidade vai onde você for. A bola foi lançada do lado esquerdo do ataque do Corinthians. O Lucas faz um segundo tempo muito melhor, o Lucas, que esteve com a seleção brasileira também como titular. Por falar em seleção brasileira e o amistoso do meio de semana, como caiu bem, que bela partida que fez o Paulinho, né? O Brasil que vai jogar agora dia 3 de outubro lá na Argentina, o segundo jogo do Superclássico das Américas para tentar o segundo troféu consecutivo. Ano passado o Brasil ganhou, empatou lá e ganhou no Brasil. Esse ano começou no Brasil ganhando. Dia 3 de outubro é o jogo de volta. Seedorf tentou o domínio. Elkeson não conseguiu fazer a bola chegar no Felipe Gabriel. A defesa do Corinthians com o Paulo André. A arrancada do Botafogo. Tentou o Jadson. Chegou firme de novo. Era o Gabriel que arrancava, né? E o Wallace está firme no jogo. Está tentando aproveitar a chance com o Chicão fora do time. E o Anderson Polga está no banco de reservas. Ele que já foi assunto no primeiro tempo. O Andrezinho fez o corte na tentativa do passe do Douglas. Seedorf. Olha o Douglas, tomou a bola do Seedorf e tocou no Guerreiro, recebeu de volta o Douglas. Houve um choque ali com o Fábio Ferreira, o Sandro Ritt, juiz do jogo, estava muito perto do lance. Seedorf. Movimentação do Elkeson. Seedorf passa pelo meio, está o Andrezinho. Elkeson demorou. A torcida evidentemente ia vaiar, né? Tudo bem, né? Acertou o passe. Agora, o Corinthians já botou 9 no campo de defesa. Só do Elkeson parar, pensar, ver se ia virar o jogo ou não. Essa fração de segundo que ele perde levantando a cabeça é o que permite toda a recomposição do Corinthians. Boa bola do Andrezinho. Mas chegou preciso ali para tirar a bola do Jadson, o Paulo André. Paulinho, Douglas. Olha o Douglas aí, ó. Fez uma pequena fila. Repetiu a dose e tomou a falta. Tá bem o Douglas. Já alguns jogos mais em forma. E Kleber, o amigo internauta, lógico que tem essa dúvida, né? Vai com 2 atacantes, vai com 3 atacantes, quem são? O que importa é que o Corinthians está preparado. Eu estou acompanhando o Chelsea agora na estreia da Champions League. Aliás, uma belíssima partida do Oscar. Dá para jogar. O time do Corinthians entra em condições de fazer uma bela figura e conquistar esse título mundial, sim. Essa jogada aí não era para amarelo, Arnaldo? Podia dar amarelo, sim. Ele levou um calço quando já tinha passado. A chegada do Jadson em cima do Caio. O Chelsea estreou jogando com o Juventus em casa, né, em Londres, fez 2-0 com o Oscar, depois o Juventus empatou. O Juventus da Itália foi 2-2 na Liga dos Campeões. Lançamento forte demais do Paulo André. Ô Kleber, você sabe, você estava falando do Douglas, tem um técnico que trabalha muito aqui no futebol do Rio de Janeiro que só se refere ao Douglas como Tufão. Só chama o Douglas de Tufão. Romarinho! Acho que até o pessoal do Corinthians de vez em quando brinca com ele, entendeu? É o apelido lá dentro e ele diz que não tem problema com o apelido. Ele acha só que falou, poxa, mas tudo bem, né? Tufão, legal, mas o cara podia jogar bola bem, pelo menos. Ele dá uma cornetada no Murilo Benício, o ator, e diz que ele não leva muito jeito, não bate bem na bola. Vem aí o time do Botafogo. Boa bola para o Elkeson, posição normal, limpou para o pé esquerdo, não conseguiu bater, ainda segurou. A torcida de novo se manifesta, a bola vai para o Márcio Azevedo. Aí agora a torcida
dá bronca, porque a jogada não foi finalizada. Cruzamento, vai lá em cima, o Cássio pega. O Tufão, na ficção, na novela Avenida Brasil, jogava no Flamengo. E o Flamengo, sem o Tufão, faz o segundo gol lá em Goiânia. Flamengo 2, Atlético 1. Quem fez o gol foi o ex-corintiano Liedson, que passou também pelo Flamengo antes de ir para a Europa, né? 2-1 para o Flamengo. Esse resultado talvez o torcedor do Palmeiras já não goste muito. O Flamengo está subindo para 31 pontos. Flamengo 31, Coritiba 28, o Palmeiras foi a 23. O Coritiba joga hoje contra o Sport, que também está em situação delicada. Jogada lá pela esquerda, Márcio Azevedo chegou, ele fez falta e o São Paulo fez gol. O São Paulo abriu o placar contra o Cruzeiro no Morumbi, gol de Osvaldo. São Paulo 1, Cruzeiro 0. Temos gols para mostrar? Podemos mostrar então. Vamos ver o gol do Flamengo. Vamos ver o gol marcado pelo Flamengo. Virando o jogo. O Atlético Goianiense fez 1-0, o Flamengo empatou. Agora o Wagner vai brigar ali, conseguiu ganhar a bola. Liedson fez o gol. E o São Paulo fez o gol com o Osvaldo. Cruzamento da direita. Fábio deu um tapa, ela subiu e foi para a cabeça do Osvaldo, que marcou 1 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro. São Paulo, com esse resultado, está deixando o Botafogo para trás. Os dois estão com 39. Este São Paulo, sim, está encostando no Vasco da Gama. O Vasco da Gama está ainda a 44, está empatando com a Ponte. E o São Paulo indo a 42. É a briga pela Libertadores, pelo título, para escapar das últimas posições do Brasileirão. Edenilson, foi falta em cima dele. E esse é para cartão. O Bandeira marcou. O Márcio Azevedo ameaçou reclamar e o juiz já vai chegando aí com o cartão amarelo na mão para advertir o Márcio Azevedo. Vai mexer o Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Entrou por baixo e forte mesmo o Márcio Azevedo. Lodeiro em campo, Marcelo. No lugar do Márcio Azevedo, número 6, Lodeiro, uruguaio, número 14, meia esquerda, vai para a lateral esquerda o Felipe Gabriel. E no time do Corinthians vai entrar um ex-jogador do Botafogo que a torcida gosta muito por aqui. Jorge Henrique, camisa 23, vai sair o Martínez, camisa 7, depois da falta. Falta que o Corinthians vai cobrar com o Douglas. Mais uma chance de cruzamento para a área. Toda a atenção. Olha de novo o que tem de gente entre a linha da grande área e a marca do pênalti. O juiz parou o jogo, marcou. Quantos metros tem, Arnaldo, entre a linha de entrada ali da pequena área e a marca do pênalti? 5,5 metros. 5,5 metros. Porque o pênalti tem 11 metros e a pequena área 5,50. 11 menos 5,50 dá 5,50 também. Ouviu a ocupação demográfica do lugar? O que tem de gente por metro quadrado ali, não? Jorge Henrique no lugar de Martínez. A primeira alteração feita pelo Tite, praticamente ao mesmo tempo em que o Osvaldo de Oliveira botou o Lodeiro e tirou o lateral esquerdo. As duas mudanças, Caio. A mudança do Botafogo coloca o time um pouquinho mais para frente, porque você tira um volante e coloca o Lodeiro, que é um meia ofensivo. O Botafogo tem a necessidade de se expor um pouquinho mais para tentar o gol de empate. No Corinthians, o que muda como característica de jogador, não como posicionamento, é que o Martínez talvez tenha cansado, porque jogou pela seleção argentina no meio de semana, é muito mais atacante. O Jorge Henrique ajuda mais aqui o lado esquerdo na recomposição com o Alessandro. Andrezinho tocou a bola, o lançamento chega no Lucas, em cima dele o Alessandro, já chegava na cobertura também o Jorge Henrique, o Alessandro deu conta do recado, tocou para fora, escanteio que o Andrezinho vai cobrar pelo Botafogo. Mais uma vez sobe o som, sobe o volume da torcida do Botafogo, o Andrezinho bateu o escanteio, passou por todo mundo, Felipe Gabriel tenta, não deixou o Guerreiro, deu o toque para frente, Lucas pega o rebote, aí joga para ver quem chega, para a briga. E a briga vai ficar muito fácil para o Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Sprite, refresque suas ideias. Por dentro do Alessandro.
Estádio do Engenhão do Rio de Janeiro, vendo a vitória do time do Corinthians, 2-1. Guerreiro recebeu, protegeu, Fábio Ferreira firme em cima. Tentativa do Jorge Henrique. O Fábio Ferreira chegou forte e o Guerreiro também. O juiz marcou a falta do Fábio. O Márcio Azevedo foi embora, substituído pelo Lodeiro, o uruguaio que esteve na Copa do Mundo de 2010. E é bom jogador. Agora eu tô observando aqui o posicionamento do Botafogo. Quem tá fazendo a lateral esquerda lá é o Felipe Gabriel. Se for realmente isso, né, como o Marcelo citou, é uma boa alternativa para o Corinthians jogar nas costas dele, porque ele é um meia improvisado, ele não tem tanto essa função, essa característica de marcação. Aí o Lodeiro tentou a arrancada, claro que agora com 29 minutos, o Oswaldo, né, deve estar pensando mais ofensivamente no time e dá mais responsabilidade para os volantes, o Gabriel e o Jadson, de marcar. Vem o Botafogo com o Sidorf, bateu pro gol! Sidorf do Botafogo. Recebeu, encarou o Wallace e bateu. Bola pro fundo do gol. Ela bateu no Wallace. Ele chutava no canto direito, ela bateu no Wallace. O que, no meu jeito de ver, não tira a iniciativa, a beleza do lance, o drible e até o chute que ele ia dar. Claro, quando bateu no Wallace, tomou um caminho que não dava para o Cássio. Bola pro fundo do gol, mais um do Sidorf. O segundo dele no jogo, o sexto do Sidorf no campeonato. Empata o jogo o Botafogo. Como ela bateu no Wallace, como bateu no Alessandro no primeiro, você diria que o gol não foi bonito, Caio? Golaço. E o toque, e você falou muito bem, na coxa, ali no joelho do Wallace, trai o goleiro, dificulta o tempo de reação do Cássio. Agora, ele joga muita bola, ele não erra passe, ele vai pra cima, é um baita jogador. E não foge nesse tipo de jogo, ele não foge do embate com o zagueiro, mano a mano, vai pra cima e tenta decidir, né? É por isso que é um jogador diferente, craque, consagrado mundialmente, e que hoje o torcedor do Botafogo tem orgulho de tê-lo ao seu time. E curioso, né? O Sidorf, quando apareceu, era para ser um cracaço quando ele apareceu na Holanda, depois rodou e jogou no Real Madrid, só jogou em time bom, né? Inter de Milão, estava no Milan. E em um momento, na seleção da Holanda, ele chegou a ser o quase, né? Aquele que enganou. Quem foi? O Sidorf enganou. A gente achou que ele ia ser um cracaço. Aí ele, com a experiência, foi jogando de novo um grande futebol para estar entre os principais jogadores. Grande aquisição do Botafogo e do futebol brasileiro. Lodeiro faz o cruzamento. Olha a sobra de bola. Emendou o Jadson, pegou mal na bola, ela foi para fora. E o mais bacana é você ver um cara que chega consagrado, e aí, independentemente da gente achar que ele é bom de bola ou não, ele, qualquer um achar, né? Ele é muito consagrado, ele é um cara famoso. E ele vem e tá jogando com vontade, tá jogando com empenho. Veio para jogar, para valer, para competir. E a torcida do Botafogo comemora. Fez 36 anos em abril, o Clarence Sidorf. Lodeiro, o gol animou torcida e time do Botafogo. Olha ele de novo, chegou na tabela com o Andrezinho, Paulo André no desvio. Dá uma mexida no cenário, hein? No lado emocional, agora o Botafogo tem o jogo com muito mais confiança do que o Corinthians. Caminhando para 33 minutos, 2-2 no placar. Vai para a cobrança de escanteio o Botafogo com o Andrezinho. Paulo André tira. Na dividida, Ralf ficou no chão, a bola em jogo e o Wallace se afastou.
Entusiasmada a torcida do Botafogo, fica mais entusiasmada depois do gol de empate no Engenhão. Lindo lance do Andrezinho, bola entre as pernas do Alessandro, tirou Paulo André. Recuperou o ânimo, a esperança da vitória ao time do Botafogo. Momento mais delicado para o Corinthians, que se resguarda, fica na defesa, espera a equipe carioca armar o lance. Tirou mais uma o Paulo André. E a aposta é essa aí, ó, o contra-ataque que o Jorge Henrique começa. Mas o Guerreiro não conseguiu dar sequência. Vem o Lucas. Elkerson e Sidorf. Na marcação dele o Ralf. Vem de trás o zagueiro Doria. Virou o jogo buscando o Elkerson. Alessandro chega, viu bem o lance. A tempo, fez o desvio. Agora o Elkerson não esperou o lateral chegar. Bateu rapidamente, recebeu de volta do Lodeiro. Cruzamento para a área. Fechou e afasta o Edenilson. De novo o Guerreiro brigando sozinho contra a marcação. Dominou bem, protegeu bem e ganha o arremesso lateral. Globo, a gente se liga em você. Itaú, pensou proteção, pensou seguro de vida Itaú. Bonita jogada do Andrezinho. Clima no Engenhão de confiança do torcedor do Botafogo. O do Corinthians não está quieto não, está agitando bandeira. Também está atrás do gol a torcida do Corinthians. Também vai na sua para empurrar o time, para ajudar o time. Está aí o torcedor do Corinthians a pelo menos manter o resultado 2-2 de um bom jogo, que deu uma esfriadinha no segundo tempo, meio natural, mas agora de novo sobe a temperatura. O Jadson e o Douglas se desentenderam. O Sidorf pagou geral para os dois ali, empurrou o Jadson. Tá com moral o Sidorf. Bola lançada pelo Sidorf lá na esquerda. Lodeiro dominou e encarou a marcação, levou para o fundo. A bola está em jogo e o Cássio fica com ela. Vai mexer o Corinthians, já Guilherme, camisa número 35, vai sair o Douglas com a camisa 10. Alteração de técnico, preocupado. Paulinho, mais preocupado em não tomar o terceiro gol, né? Exatamente. Eu não tiraria o Douglas, porque eu acho que o Douglas faz uma bela partida, está participando o tempo todo. A preocupação clara é pelo momento do Botafogo, que cresceu na partida depois do gol de empate, em acertar a marcação no meio. Foi falta em cima do Jorge Henrique, vai mexer o Corinthians agora. Qual é o segredo entre Michel Teló e o sorriso maroto? E o americano que vivia com uma mulher, com um urso, uma mulher e um urso, e teve que escolher um dos dois. Com quem ele ficou? Você vai ver também os campeões da dança dos famosos, Cláudio Ohana e Rodrigo Simas, dançando de novo no palco do Domingão. E tem as videocassetadas com o urso, o rato, o assassinato do Curió e o salto ornamental da foca. Daqui a pouco, depois do futebol, Fausto Silva e as atrações do Domingão. Andrezinho, foi falta em cima dele, cometida pelo Jorge Henrique. Lançamento lá para o campo de ataque, onde está o Sidorf. Dominou, ficou de frente para a jogada, de frente para a marcação do Paulo André. Inverteu o jogo, Felipe Gabriel. Dentro da área, o Lodeiro. O bandeirinha já marcou posição de impedimento do Lodeiro. Oswaldo vai por tudo ou nada, vai tirar o Jadson, volante, e pôr o Rafael Marques, número 20, centroavante. Mais de área do que o Elkerson, mas sai um volante. Quer dizer, fica o meio campo aí com Gabriel, Sidorf e Andrezinho. No ataque, Elkerson, Rafael Marques e Lodeiro. A alteração feita pelo time do Botafogo. Ficou 6 rodadas entre os 4 primeiros do Botafogo. Está fora desse grupo desde a 9ª rodada. O Corinthians entrou nesta 26ª ocupando a nona posição. O melhor que já conseguiu no campeonato. Botafogo, depois de ganhar do Curitiba, do Cruzeiro e do Náutico, vem de 2 empates contra a Inter e Ponte. Esse está sendo o 3º empate seguido.
Corinthians trabalha com Jorge Henrique. Depois de perder do Figueirense, fica já 3 rodadas sem perder. O Corinthians está. Vitória sobre o Grêmio, empate com a Ponte e vitória sobre o Palmeiras. Está empatando o jogo. E o Botafogo vem com o Rafael. Saiu do Ralf. Chegou o Guilherme. E o time do Corinthians ganha a reposição de bola. Então, mesmo sendo um empate, o Corinthians está indo para a 4ª rodada sem derrota. E o Botafogo sofrendo 3 empates. Na situação do Corinthians, é pontinho somado. Na do Botafogo, é ficar um pouco mais longe, né, Caio? É mais um ponto. É uma escadinha muito degrauzinho por degrau. Nessa briga de campeonato de 3 pontos não é tão bom assim. Não é tão bom porque joga em casa e tem uma diferença básica entre as duas equipes. O Corinthians já tem a vaga da Libertadores do ano que vem. O Corinthians está em lua de mel com a torcida e não é time para cair. É um time que só por ter perdido o foco, já que o foco está só lá em dezembro, não está numa situação melhor na tabela. O Botafogo não, está correndo atrás de uma vaga. E aí o Oswaldo está certo em botar o time para frente e correr mais riscos. 39 minutos, 2-2 no placar. Sidorf fez 1-0. O Corinthians virou ainda no primeiro tempo com Guerreiro e Douglas de pênalti. Sidorf empatou nesta segunda etapa. Claro que sem pressa o Alessandro. Fábio Ferreira ganhou do Guerreiro. Sidorf viu o Fábio Ferreira se mandar, tentou jogar com o zagueiro. O Ralf não deixa. Paulo André, apertado pelo Elkerson, que acabou cometendo a falta. Globo, a gente se liga em você. Johnson's novos sabonetes, uma delícia de banho. Botafogo recupera. Elkerson tocou com o Lodeiro. Foi uma dividida firme do Guilherme. A torcida do Botafogo queria a falta. O árbitro Sandro Ritt entendeu o lance normal. Agora ele marca a falta contra o Botafogo do Felipe Gabriel no Romarinho. Botafogo entrou na rodada com 39 pontos. Desses 39, 21 conquistados em casa. 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Perdeu do Cruzeiro, da Ponte, do Grêmio e do Palmeiras. O Corinthians somou poucos pontos fora de casa. Entrou na rodada com 35, só 13 somados fora de São Paulo. 3 vitórias contra Flamengo, Coritiba e Palmeiras, 4 empates e 5 derrotas. E vem com o Paulinho. O juiz entendeu que o choque foi faltoso. O jogador do Botafogo argumentou que não fez a falta, o Fábio Ferreira. O Paulinho ficou bravo demais, só pela reclamação do Fábio. Quem tem razão, Arnaldo? O Fábio fez falta. 25 faltas o Botafogo, 20 o Corinthians, mas o Fábio fez falta. Por isso que o árbitro marcou. Quando o Fábio reclamou que não fez falta, o Paulinho ficou bravo. Bravo é forma de expressão, né? Foi mais do que isso. Cobrança de falta perigosa para o time do Corinthians. Jorge Henrique, de grande passagem no Botafogo. Tem a oportunidade, vai bater direto, vai cruzar, é bola para bater direto, se ele quiser. Barreira um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, o árbitro corrige a posição, agora sim autoriza, partiu o Jorge Henrique, pé direito na bola, mandou direto pro gol, ela bate na rede, mas pelo lado de fora, como sempre diziam os narradores de rádio antigos. Globo, a gente se liga em você. Kleber. Oi. Você falava sobre o nome que o Sidorf tem e o Botafogo pretende investir nisso. No ano que vem, há um plano de que o Botafogo faça a pré-temporada nos Estados Unidos para realizar alguns negócios e internacionalizar a marca do Botafogo através do Sidorf. O Guerreiro foi embora, Bruno?
Saiu ele com a 9, entrou o Guilherme Andrade, camisa 26, terceira e última do Tite. Aquela pergunta que não precisava nem fazer, mas eu vou fazer. Essa é para reforçar a defesa, Caio? Você tira o centroavante e põe o lateral direito. Vai fechar tudo ali atrás, mas vai dar um pouquinho mais de liberdade para o Edenilson, né? Que vinha como lateral, agora vai jogar um pouquinho mais adiantado no meio de campo. Vai para a cobrança de falta o Botafogo. Todo mundo no campo de ataque do Botafogo. Só o Jefferson. E mesmo o Jefferson está chegando quase ao meio campo. O Botafogo vai com tudo, tenta o gol da vitória. O jogo quase 44 minutos. Para o Corinthians é um ponto somado neste projeto modesto no Brasileiro, só de não correr nenhum risco e poder daqui a pouquinho ficar com a cabeça absolutamente no Campeonato Mundial no final do ano. Então é um ponto somado. Botafogo quer chegar pelo menos à Libertadores. Não está satisfeito com esse ponto. Vai, portanto, com tudo para o campo de ataque. Elkerson domina. Alessandro marca. Ele tenta se virar, se livrar. Vai dançando. Não deixou de acompanhar um instante o Alessandro. E aí o Bandeira entendeu que a trava do Alessandro foi faltosa. Mas o Elkerson é o jogador que sempre dá um toquinho a mais na bola. Ele tem o ângulo para fazer o cruzamento, ele resolve dar um drible a mais. Ele tem ângulo para fazer o chute, ele resolve dar mais um drible. Por isso que às vezes a torcida perde a paciência com ele. Vai para a cobrança de falta o time do Botafogo com o Sidorf. Continuam 21 jogadores no campo de ataque do Botafogo. Mas dentro da área do Corinthians são 5 botafoguenses. E todos os corintianos. Cruzamento de Andrezinho. Olha a chance de Dória. Cabeceia para fora. Perde a grande chance da virada numa jogada pensada do Sidorf para o Andrezinho. Ele teve a chance do gol. Não dava para o Cássio. Torceu o Cássio. Torceu a nação corintiana inteira e o Botafogo ficou naquele que ela passou perto, foi embora pela linha de fundo. Mais 3. Vamos até 48 minutos então. O ataque do Botafogo chegou a 41 gols, é o segundo melhor ataque do campeonato. Do Fluminense é o primeiro com 43. Vai para a movimentação o time do Botafogo. Nesses instantes finais do jogo, a bola era para o Elkerson. O Caio falou do Elkerson. Botafogo chega a 54 jogos no ano, marcou 93 gols com os de hoje. Os artilheiros do Botafogo. Um ainda é o Herrera, que já foi embora com 15 gols. E o outro é o Elkerson, com os mesmos 15 gols. Ele que passou a jogar mais adiantado no time. Dividiu o Alessandro, a bola sobrou para o Sidorf, segurou, limpou, driblou, foi para o fundo, cruzamento, a bola desviada no meio do caminho, Paulinho afasta. Os dois últimos do Botafogo, os zagueiros, você vê onde eles estão? Do meio campo para frente. Fábio Ferreira, Dória, de Dória para o Elkerson, ele dominou o primeiro, dividiu no segundo e o árbitro entendeu que ele fez a falta na dividida. Dória e o Fábio Ferreira chegam para o campo de ataque. O Rafael Marques estava no lance. E aí o jogo está parado, falta em cima do Sidorf. E cartão amarelo para o Jorge Henrique. Douglas e Jorge Henrique pelo Corinthians. Lucas e Márcio Azevedo pelo Botafogo. Cruzamento do Andrezinho. Chega o Romarinho. Aí a bola lançada para a área. Saiu do gol o Cássio. Houve uma trombada. E o juiz entendeu que a trombada foi faltosa. Chegou o Dória trombando com o Cássio. O Dória ainda sai com a mão no queixo. Mas pelo jeito... acho que o Cássio está
desacordado. A pancada foi forte, porque o jogador do... Não está desacordado, não. Ficou ali parado, dá até um susto. Olha o lance aí, ó. Há um choque violento entre os dois, né? Com falta e bem marcado. Falta do Dória em cima do Cássio, uma pancada forte. O Dória também está estatelado lá no chão. Porque logo que ele saiu do lance, ele já saiu com a mão no rosto. Ó, o Cássio pega a bola e o rosto do Dória passa exatamente entre os braços do Cássio, que está pegando a bola. Aí a bola escapa e aí há um choque rosto com rosto, praticamente. Duríssima pancada. Ó, testa do Cássio. É o que mais preocupa. Há um corte com um sangramento e também sendo atendido o Dória. Terminou no Morumbi. São Paulo 1, Cruzeiro 0. Com o gol de Osvaldo, São Paulo ganhou, subiu São Paulo para 42 pontos. Segue na briga. E o Cruzeiro estacionou em 35. Daqui a pouco tem, como você já está acostumado, a classificação do campeonato. Sport e Coritiba, Internacional e Bahia, Atlético e Grêmio. Olha o jogo. São os 3 que completam a rodada às 6h30. O Atlético em segundo com 51, o Grêmio em terceiro com 48, o Fluminense foi a 56. Terminou Ponte 0, Vasco 0. Vasco sobe mais um pontinho. A Ponte Preta, idem. E o árbitro aqui encerra o jogo. Só esperou a recuperação dos dois para encerrar a partida entre Botafogo e Corinthians, 2-2. Terminou a partida. Nesse instante termina também Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Vitória importante do Flamengo nessa briga para escapar. Péssimo resultado, mais um do Atlético Goianiense. E um empate aqui entre Botafogo e Corinthians. Jogo encerrado. Jogadores ali no meio campo. O Botafogo fez 1-0 com o Sidorf. O Corinthians virou ainda no primeiro tempo com o Guerreiro e com o Douglas. E o Sidorf deixou tudo igual. Bruno Lohance e Marcelo Corregi. Vou falar aqui com o Paulo André para saber como você avalia esse resultado. O Corinthians que está buscando esses pontos para poder livrar logo do rebaixamento e poder, de fato, pensar no Mundial. Esse ponto foi bom somado aqui? Jogar contra o Botafogo aqui e fazer um ponto é bom, mas pela circunstância do jogo, tá na frente, tá jogando bem. Talvez os 3 pontos fossem merecidos ou pelo menos a gente conseguisse segurar até o final. Você também já está fazendo essas contas? Você é um dos que vai precisar do descanso para chegar bem no Mundial? Não, vou jogar. No máximo eu saio para treinar um pouco mais, mas eu quero jogar. Eu fiquei o primeiro semestre quase inteiro parado, então quanto mais jogar, melhor. Obrigado ao Paulo André. Correge, esperando os jogadores do Botafogo ainda, é isso? Estão fazendo uma corrente ali no meio, ó. Um papo só dos jogadores. O Sidorf é que está falando, ó, tá vendo? O Sidorf, a gente está falando durante o jogo sobre a liderança, não só técnica, como a liderança mesmo que ele impõe ao grupo, que ele adquiriu recém-chegado. Ele fez os 2 gols, roda lá no meio do campo com o Sidorf falando e a torcida do Botafogo, até que recebeu bem o resultado, não o resultado, mas o empenho do time, Marcelo. Isso, Kleber. Vou tentar falar com o Sidorf, porque mais uma vez no campeonato ele faz 2 gols numa partida. Ele já tinha feito isso contra o Cruzeiro. Vamos ouvir o jogador do Botafogo, holandês, Sidorf. Tá fazendo mais gol no Brasil do que você costumava fazer na Europa, Sidorf? Tô jogando um pouco mais na frente, né? Os anos que eu jogava mais na frente, conseguia fazer um pouco mais de gol também. Mas mais que isso, como eu sempre falo, o Corinthians é um grande time. Ganhar o Libertadores. A gente respeita muito eles, mas eu acho que hoje a gente demonstrou de novo que podemos, né, acreditar que podemos chegar lá na frente também. Este empate não vai decidir nosso campeonato, esses jogos é normal, que tem um time muito bom na frente também. Foi um ótimo ponto, pecado por última ocasião do gol lá, que eles não se comunicaram, mas eu acho que a gente merece um parabéns por esse jogo. Aí o Sidorf, portanto, falando também sobre o gol que o Botafogo sofreu
É a liderança de que a gente tanto falava, Kleber. Pois é, que é um jogador, como a gente já cansou de dizer, consagrado, que se adaptou rapidamente ao estilo aqui, né? Porque lá na Europa não tem muito esse papo de dar entrevista na beira do campo, ele dá na boa. E parece que no dia a dia, quem encontra com ele tem um comportamento muito longe de qualquer estrelismo, que hoje em dia é bem comum. Vamos então ver como o Campeonato Brasileiro ficou depois dos jogos, todos encerrados os jogos das 4 da tarde. O Fluminense abre uma boa vantagem, 56 pontos. Até pelo jogo que nós temos daqui a pouquinho, Atlético e Grêmio, quer dizer, eles vão ali se tomar ponto um do outro. 51 o Atlético, 48 o Grêmio. O Vasco subiu a 44, segue sendo o quarto colocado. Na Libertadores, o São Paulo diminuiu a vantagem que o Vasco tinha. Agora são só 2 pontos, 42. O Botafogo ficou um pouco mais longe, com 40. Internacional 37, Corinthians 36, o Cruzeiro 35, a Ponte 34, Santos 33, a Portuguesa 32. Aí Náutico, Flamengo e Bahia 31, Coritiba 28, as preocupações aí já são outras. O Sport tem 24, o Palmeiras 23, o Figueirense 22, o Atlético Goianiense 20. Sport Coritiba, Internacional e Bahia, Atlético e Grêmio completam a rodada. Você vai ter no Fantástico tudo sobre o fim de semana esportivo, a estreia do Ronaldo na medida certa. Amanhã nos telejornais locais, meio-dia, os destaques do Globo Esporte, a cobertura completa da rodada. Agora, Fausto Silva chega para comandar as atrações do Domingão do Faustão. Obrigado a todos, grande abraço, Globo, a gente se liga em você.